Então, muito boa tarde a todos. Que a infinita misericórdia de Jesus esteja com todos nessa tarde maravilhosa. Nessa tarde de outono, qual nos reúne para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina de Jesus. E para nós começarmos a nossa conversa amiga, convidamos a todos a cerrarem os olhos, ou não, queiram ficar com os olhos abertos, mas enfim, vamos nos conectar através da oração, das nossas preces, ao Mestre Divino que está aqui conosco, em uma das tuas casas. Mestre Divino amado, muito obrigado por tudo, por estarmos aqui reunidos em teu nome, como aquelas tardes à praia nos reuníamos para aprender cada vez mais sobre a lei de Deus e a lei do amor. Te agradecemos, Senhor, por mais uma vez o Senhor insistir em nós, a tua palavra, com fé, força e coragem, para que possamos a cada dia que passa nos transformarmos em seres cada vez melhores. Muito obrigado mais uma vez, Jesus, e que assim seja. Hoje, a nossa conversa fala-nos de um livro maravilhoso, que é Jesus e Nós, do Espírito Bezerra de Menezes, pela escrita querida de Divaldo Pereira Franco. E nesse livro, que vamos lendo mensagens, vamos conhecendo essa mensagem, que escrita no ano passado, então são temas muito atuais. E eu quero ler para vocês uma mensagem que hoje dignifica a nossa conversa palestra, a nossa conversa amiga. Este é o nosso momento. Não reajamos mais, não nos deixemos dominar pelos vícios que milarmente têm carcomido nossos ideais. Não vos deixemos arrastar ao fosso abismal de onde estamos emergindo, porque, graças a Deus, já no planalto da fé renovada, entramos em contato com o psiquismo do amor e da sua expressão mais elevada. Bendigamos então a dor, meus filhos. Assumamos uma atitude de aceitação e de compaixão em relação ao nosso sofrimento. É compreensível que a dor da saudade de um ser que se afastou do nosso caminho dilacera-nos, deixando que aquela presença do ausente produza angústia e proporcione lágrimas. Bendizei, porém, este momento, considerando que o ser amado voltou para sua casa. Na pátria, guardar-vos, vivei de tal forma que a possais reencontrar também vós, aureolados de bênçãos. Diante da vossa enfermidade, degenerativas que tanto afligem, agradecei as bênçãos dos céus, que vos honram com o ensejo da reparação. Enquanto vige a luz do esclarecimento e a oportunidade, agi no bem trabalhai, no bem vivei. Transformai a vossa vida num evangelho de feitos. Enquanto a ciência médica propõe uma bioética para seus avanços, nós, os espíritos superiores, propomos uma cristoética, a ética de Jesus em vossa conduta. Não temais. Nunca estarei a sós no silêncio do testemunho. Na intimidade do quarto interior da oração, abri-vos aos céus, preencher-vos-ão de melodias, de presenças de zéfiros, que vossos lados estarão vos sustentando. Crede-me, o Cristo vive e aguarda por vós. Avancemos na sua direção, filhos da alma. Envolvendo-vos em ternura, recebei o carinho paternal e do servidor humílimo de sempre, Bezerra de Menezes. Então, se nós estamos aqui, nos filhos do Calvário, como diz a nossa mensagem, nos começarmos a compreender a nossa reencarnação, a nossa oportunidade de refazer novas pegadas à areia da vida. Você tem uma nova chance de estar aqui à carne, recuperando o passado e plantando bem para o futuro. O mundo é um mundo muito doloroso, ao qual coloca tristeza, dor e sofrimento a nós. E nós temos que aproveitar essa doutrina espírita para a nossa transformação moral, para compreender que roubar não é certo,
que matar o nosso semelhante, muito menos. Que olhar a guerra da Ucrânia, da Rússia, a guerra que está ali fora, e nós começarmos a entender que ela não faz parte do ciclo de evolução do planeta Terra. Como assim? As guerras têm que acabar, porque quando o homem estiver maduro bastante da sua racionalidade, do seu cérebro, da sua concentração espiritual, ele vai compreender que fazer mal aos outros não é certo. Não importa você ser de qualquer religião. O que importa é que você tenha uma conduta correta. Não é assim que Divaldo Franco fala em suas mensagens? Não importa a sua rotulagem, mas aquilo que tu faz dela. Você pode ser o melhor católico do mundo, o melhor espírita, o melhor evangélico, mas quando é passado pelo crivo da razão, você é sustentado pela tua exemplificação espiritual. Então, se eu quero ser um exemplo, como é que eu estou nas minhas atitudes? Como é que estou no meu lar? Com meu esposo, com a minha esposa? Com as crianças, adolescentes, crianças pequenas? Como está a minha conduta? Porque quando elas me observam, fazem o que eu faço. Tem atitudes que os pais fazem, que os avós. Se os avós mentem, o neto aprende a mentir. Se a mãe e o pai mentem para os avós, a criança aprende a mentir para os outros. E assim subsequentemente. Se a criança aprende no lar que deve mentir para poder defender-se, na escola ela mente que roubou o lápis do colega, mas ela mente contrariando, dizendo que não roubou, mas ela roubou. Então a criança vai aprendendo o que os pais ensinam. Então, se os pais e as mães aguardam um momento certo para levar a criança até a religião que eles professam, não aguardem tanto tempo, porque alguém lá fora vai direcionar elas para algum lugar. E nós, pais, temos responsabilidade de colocar as criaturas na religião escolhida. Estamos no Espiritismo para quê? Acreditamos nós que estamos aqui por acaso, para um passatempo à tarde, de meia hora, escutando o rapaz sem cabelo, que não para de falar às vezes a mesma coisa sempre, ou as nossas necessidades? Na verdade, as nossas necessidades são feitas diárias, são necessidades feitas por agora, e nós não teremos que esperar na próxima encarnação fazer o que eu tenho que fazer hoje, para sanar a dor do próximo, para explicar para ele que a dor que ele está passando é um momento de transição para ele e para nós. Quando alguém vem bater a nossa porta pedindo ajuda, aqui na casa espírita, no momento que ela está sofrendo da parte moral, da parte espiritual, o que nós, trabalhadores espíritas, dizemos a ela? Primeiramente, são grandes resgates que a criatura tem que fazer. E acima de tudo, são suas escolhas. Mas se ela está buscando a escolha certa, vive uma vida digna, trabalha, é honrada em todos os termos da sociedade, e ela ainda sofre, melhor para ela, porque está se expurgando totalmente dos seus erros. Pois quando chegar o final da sua reencarnação, nada mais deve para consigo e para com a espiritualidade. Agora, aqueles que não escolhem o caminho do bem, se desviam dele, usam e abusam das drogas, lícitas e ilícitas, fazem sempre o erro como a sua vida, querem sempre o mal do próximo, o seu concorrente quer que quebre, que se machuque, que possa fazer-se mal a si mesmo. E isso não é um cristão de verdade. Nós não paramos para ainda nos conscientizar que quando você quer o mal do próximo, o mal vem para você mesmo. Por mais que você queira que os bandidos se deem mal, são presos, coisa assim, isso é importante para que eles parem de fazer o mal. Mas se você quer que eles sofram, que eles paguem com olho por olho, dente por dente, você está sendo igual a eles. E Jesus, que vai, mais uma vez, daqui 15 dias, vai estar na cruz novamente. Vai estar novamente na Páscoa, a qual nós ainda não entendemos o que é a Páscoa verdadeira. Nada mais, nada menos que a libertação de um povo que passa por dentro do mar, pelo rio, enfim, que estava sendo salvo. Os egípcios queriam prender aquele povo hebreu, e a Páscoa é a passagem do povo sofrido para outra margem do rio, para fugir da dor, da violência. Isso é o significado da Páscoa. Aí aproveitaram o momento que Jesus foi crucificado, na sexta-feira, pois não podia ser no sábado, que era um dia muito especial para os judeus, e colocaram esta festa, não é? Momento de desequilíbrio nosso, a crucificar Jesus no dia da Páscoa, da passagem do povo hebreu, se libertando da escravidão dos egípcios, de Ramsés II. Esse é o significado da Páscoa. Somente isso.
E nós que somos espíritos muito inteligentes, materialistas que somos, inventamos ovo de Páscoa, o coelho, não é? Para outros fins, como podemos dizer assim. Então o verdadeiro significado de Jesus é a tua passagem pela doutrina dele, para quando você entra dentro dela, você passa a sua vida inteira da sua reencarnação para outra encarnação futura, sendo um ser melhor, sendo mais caridoso, silenciar a nossa boca, silenciar nossos ouvidos, as coisas ruins, a fofoca, a maledicência, cumprir honrosamente nossas propostas na terra, auxiliar as criaturas, perdoar aquela pessoa que te faz mal, que te apontou, que te julgou. O que melhor conduta que essa para uma criatura que vai receber a Páscoa mais uma vez, para entender Jesus? A gente vê em vários lugares do Brasil e outras religiões, as pessoas se lapidando, se machucando, se surrando com lâminas de barbear para poder expurgar os seus erros do ano inteiro que tiveram, mas no dia de Páscoa querem sentir na pele as maldades que fizeram com Jesus. Não temos mais as feras, não temos mais o circo, não temos mais as tochas, não temos mais as grades, os leões, as feras para se alimentarem de nós. Por quê? Porque essas feras, essas grades, esse ódio está dentro de cada um. E nós temos, através da lapidação, do nosso orgulho, da nossa vaidade e da nossa ambição, que só você pode fazer em você, se transformar num ser melhor. Seria muito fácil se atirarmos à frente de um caminhão ou de algo muito grande e poderoso para destruirmos o nosso corpo em nome de Jesus, para demonstrar nossa fé em nome dele. Não, há muito mais lindo e mais belo você ir em busca daqueles que passam fome na Sexta-feira Santa ou outro dia, levar um alimento para elas, modificando a tua paisagem mental. Que não é você comendo um pedaço de carne ou não, que você vai ser mais santo, mais puro, ou mais correto ou não. É muito mais importante o teu pensamento naquele dia. Então, se você comer um pedaço de carne, não vai te deixar-te impuro. Jesus sempre dizia, vasos brancos por fora, os vasos de cemitério, né? E por dentro todo podridão. Assim somos nós querendo aparentar algo perfeito, sadio, puro, por usarmos branco e outras vestes, e por dentro não há nada de tão branco e puro em nossas atitudes. Então, o que eu tenho que fazer? Mas assim eu fui criado pelos antigos que diziam para não comer carne na sexta-feira. Respeitemos sempre a opinião de todos, mas nós que já começamos a compreender que a matéria não é tão importante, que algo espiritual é muito maior do que isso, você consegue começar a entender que as coisas externas não fazem tanta prioridade para você, e sim as coisas internas, as coisas que se adentram em você para a sua melhora espiritual. Ler um livro. Quanto tempo faz que não lemos um livro sadio, de coisas boas para colocar dentro de nós, colocarmos em prática a esperança, a caridade e a fé? Quantas vezes nos convidamos, vamos até o almoço no Portal da Luz? Não, não tenho tempo, eu tenho que visitar fulano, ciclano. Mas você não pode tirar um domingo do ano para ir lá conhecer a entidade, ver o trabalho das crianças que temos lá, são mais de 80 para ajudar, conhecer nossa entidade espírita, que precisa do espírita para manter-se também na fé, na força e na caridade. E aquelas 80 crianças não são espíritas, são de outras religiões, mas isso não nos importa. Porque todos nós que estamos aqui no Jesus de Nazaré, que estamos trabalhando para as crianças daqui, que são mais de 170 cestas mensais, um pouco mais, um pouco menos, não são espíritas, não importa. Jesus se preocupava em ajudar aquele que era cristão, que nem eu conhecia? Não. Porque ele veio depois, né? Depois que ele foi cristão, depois que era Cristo, depois que ele deixou o seu legado. Ninguém o conhecia. Ninguém o conhecia. Mas o que importa é que seguiam a Deus. Mas ele veio instituir a lei. E o Espiritismo veio mais uma vez, através dos espíritos superiores, numa era perfeita para nós, a qual o Evangelho segundo o Espiritismo fez 160 anos, que está aqui conosco, no aniversário maravilhoso que temos com ele a aprender a lei de Jesus e os seus exemplos, as suas curas, a cura moral que ele dava às criaturas.
Quem que não se lembra dessa história, que contamos várias vezes, vários palestrantes dizem, que ele curou mais de 30 leprosos no poço de Betesda, mas somente um veio agradecê-lo. E os outros 29 voltaram a ser leprosos. Mas como que Deus dá cura e retira? Deus não deu a cura, merecida, mas ele não tirou. Porque a pessoa que foi curada pelo mestre não continuou ser pura como ela devia ser. Livre, liberta dos seus miasmas negativos. Após a cura, a criatura não compreendeu que ela devia aproveitar aquela nova chance de vida, um nascimento novo, com a palavra, o verbo e o toque de Jesus, para ser algo melhor. E a criatura não aproveitou. Não teve aquele momento de agraciá-lo, dizer obrigado, Senhor, pela cura que eu tive agora. Eu quero ser algo melhor, eu quero ser mais feliz, mais correto, mais simples de coração, menos orgulhoso. Aquela coisa, obrigado, Jesus, por poder, através da casa espírita, ser mais limpo e livre de mim mesmo. E muitos daqueles leprosos que foram curados voltaram a ser leprosos, pela sua conduta espiritual, pela sua moral, pela parte que fazia parte deles. O que era? Eu sou uma pessoa indigna, não consigo me libertar do meu próprio mal. Jesus vem, me ensina, mas se eu ainda tenho dentro de mim tendências negativas, se eu não consigo ainda dentro de mim me modificar, é difícil essa batalha, mas eu consigo se eu o quiser. O Evangelho segundo o Espiritismo, em uma das suas frases perfeitas, diz: aquele que quer ser melhor sempre o vai conseguir, quando quiser, porque ele terá que ter vontade firme. Colocar um propósito: vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de fazer coisas erradas que não faz parte da minha vida. Porque apesar de ter uma antiga religião católica e outras mais que nós tivemos, ela também nos ensinou sobre o amor, sobre o respeito, sobre o carinho. Nós que não havíamos compreendido, e agora sim, estamos sendo chamados à responsabilidade, à compreensão das coisas, da lei. Não tem mais como você ser indiferente. Se você deixar do Espiritismo, por exemplo, você lá fora não consegue mais ser como você era. Porque o Espiritismo te deixa livre, consciente, mas racional. Não é mais algo assim, livre, de pontas soltas, esquecido, aos véus dos mistérios que não existem mais. Estamos livres em espírito para fazer escolhas. E como diz a mensagem do livro, quando a dor vem te abater a tua vida, não se queixe. É difícil, impossível para muitos que ainda que não conseguem compreender. Mas quando a dor vem nos chacoalhar, é para nós aprendermos alguma coisa. Quando uma cirurgia grande de coração vem bater na tua porta da tua casa, você pensa: então, cirurgia de coração, estou fazendo algo de errado, ou fiz até pouco tempo, que machucasse meu coração. Então eu tenho, a partir daquela cirurgia, modificar a minha conduta. Se os rins eu vou ter que modificá-los, cuidá-los, o fígado, todo esse organismo que Deus me ofereceu de empréstimo, e eu tenho que cuidar ele um pouco melhor, chegou o momento da minha escolha de fazer algo melhor. Senão eu vou ser, novamente, doente depois da cirurgia, porque eu não consegui mudar a minha conduta espiritual. Você não consegue, então você tem que refazer os teus pensamentos. Por que o Espiritismo apareceu para mim agora? Olha quantos livros nós temos na biblioteca nos convidando à reflexão. Quantos exemplos nós temos em nossa vida, que até eu quis anotar alguns aqui, que eu acho que o pessoal, alguns esqueceram. Estevão, no livro Paulo Estevão, mais tarde Saulo de Tarso, transformando em Paulo de Tarso. São Francisco de Assis, um exemplo a ser seguido para inúmeros espíritos espíritas. Joana Inês de la Cruz, que ela era no México, era uma grande bibliotecária, que ela cuidava da biblioteca para estudar a lei de Deus e de Jesus, mas ela sentiu que ficar só na biblioteca não ia resolver a paz do mundo, alimentar o povo. Uma das reencarnações de Joana de Ângeles, ela saiu daquele lugar parado em livros para auxiliar e dar de alimento aos seus irmãos. Maria Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer, ele era um homem religioso, um orador, se tornou médico para ir até Guiana Francesa, na África e outra região toda pobre, para ajudar os seus irmãos. O que mais esses exemplos que podem seguir a Jesus? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, o seu Ramiro do Roteiro de Luz, o seu Divino Cavião, o seu Tucete, o seu Ney, o seu Jimenez. Quantos e quantos mais exemplos nós teremos que ter para seguir Jesus
na sua parte principal da sua vida. E eles seguiram, foram vitoriosos e continuam. Estão em paz consigo mesmo, porque escolheram a doutrina como transformadora da sua vida. Não deixaram de trabalhar, de fazer sua parte perante a matéria, pagar os impostos, não. Mas aproveitaram essa alavanca de progresso para serem melhores, para serem mais felizes. E em especial hoje sobre o tema, que é Filhos do Calvário, a nossa querida irmã Agnes chegou na Índia para poder ensinar na Índia o inglês que ela tinha. Uma das religiosas que ela seguia, a religião do Cristo, foi para aquele lugar para poder ajudar todo aquele povo a sofrer menos. Mas chegando na Índia, ela viu que aquele povo todo, que aonde ela trabalhava, tinha muitos muros, mas ela queria ver do outro lado do muro quem vivia lá. Apesar de tudo, ela era professora, mas ela queria conhecer o povo indiano em sua totalidade. E Agnes buscou, atrás dos muros daquela região, o povo muito pobre, um povo sofredor. E ao chegar numa parte do trem que ela estava pegando para ir em outra região, ela encontrou no fundo daquela parte um Jesus Cristo em louça, que meio quebradinho, escrito: tenho sede. E aquela mensagem do tenho sede começou a mexer dentro do seu espírito, que ela lembrou-se do mestre que disse na cruz: tenho sede. Quem não se lembra da história? E o que nós, seres ignorantes, fizemos para ele? Alcançamos uma lança umedecida no vinagre, no fel, para ele sanar a sua sede. Viu como nós somos bonzinhos? Né? Que nós imaginamos que somos bons? E ele recusou aquele líquido. Então ela lembrou-se dos seus irmãos fora dos muros, que também tinham sede, tinham fome. E ela sentiu tocar dentro do seu coração. Se tornou Madre Teresa de Calcutá. E se construiu 400 casas-lares em todo o mundo, em nome de Jesus, para poder auxiliar as criaturas nas suas necessidades. Quando João Paulo II convidou ela para conhecer Roma e ficar com ela lá, ela estava um pouco adoentada, não conseguia trabalhar muito. E ele estava protegendo ela com muito amor e carinho, João Paulo II, um excelente cristão, seguidor de Jesus. E ele, fazendo sua parte, ela, às noites, após todo mundo descansar, o seu corpinho, como se fala, saía dos muros de Roma para adentrar as casas pobres da Itália para auxiliar os seus irmãos em desespero. Ela saía da pomposa Roma, daquele lugar poderoso, cheio de recursos, protegida de soldados, numa roupa muito simples. E os soldados sempre perguntavam: aonde vai, mulher? Eu vou aonde precisa, aonde sofrem, aonde faltam o pão. Mas as nossas casas estão cheias. Sim, meu amigo. Mas aonde eu vou, não tem. E dentro das suas próprias roupas ela conseguia fazer alguns bolsos costurados, levava pedaços de pães, de frutas, uma palavra amiga para toda aquela população triste e pobre que ela fazia. E ainda mais, ela era tão forte no seu verbo que falou 3, 4 vezes na ONU, falando sobre o aborto, sobre a morte, contra o aborto, como devemos ser sempre. E ela, em especial, em 1982, 1984, ela falou sobre isso, veridicamente, contra o aborto. E ela chegou até João Paulo II e disse algo também importante para nós começarmos a entender o que são os filhos do Calvário. Disse a ele: querido amigo e irmão, eu quero te pedir algo especial. Estás vendo o muro de Roma? Sim, belo, forte, poderoso como sempre, sim. Mas eu quero que tu construas para o lado de fora dos muros banheiros, que o povo não tem condições de ter algo para assear-se, poder limpar-se, poder ter algo digno. E eu te peço humildemente, querido amigo, faça banheiros para fora dos teus muros. E João Paulo II, em prontidão, fez. Então ela estava tão preocupada com todo aquele povo que sofria, que até isso se preocupou-se em poder dar um pouco de dignidade para aquelas criaturas. Dignidade. E nós estamos dando dignidade às criaturas que batem à nossa porta pedindo algo todos os dias?
Somos nós, Madre Teresa de Calcutá, que você não pergunta a religião daquela criatura que bate no vidro do teu carro que está na sinaleira, está lhe atrapalhando o seu movimento, a sua música, a sua vida corriqueira e louca, como se fala, e dá atenção àquele ser que pede um pedaço de pão, daqueles papelões escritos, se merece ou não merece, e isso não nos importa. Não nos importa. O que importa é que nós façamos o que a tua consciência te diz. Vai, faz algo. Faz algo para alguém. Saia de casa. Não fique cercado de muros e grades, esquecendo aqueles que choram aonde não há grades. Não há o que comer, não há o que tomar, não há o que vestir-se, mas eles têm uma fé no Deus de amor, a qual ainda, quem sabe, nós nem o conhecemos, mas eles sim o conhecem. Busquemos em nós o Jesus, que não duvidas da tua capacidade. Ele sabe que tu tens condições muito boas de auxiliar verdadeiramente. Não querer se mostrar a ninguém, porque não há necessidade, porque a nossa consciência nos chama a isso, dizendo, que bom que tu fez isso, legal, gostei. Vamos continuar, amanhã é mais um dia, é mais um leão que se destrói, que se mata, mas esse leão que está dentro de você, que deve perecer, e vai perecer. Vamos terminar isso, vamos conquistar sim, vamos conseguir, porque Jesus sempre vai nascer, anos e anos, sempre vai estar na Páscoa, anos e anos, mas nós, cada ano que passa, cada Natal que se passa e cada Páscoa, vamos sair daqui melhores, mais saudáveis e mais felizes. É de muita alegria, agradecemos a oportunidade a todos estarmos aqui reunidos em nome do Senhor e começarmos a compreender que a nossa vida é uma vida bela, feliz e digna. E vamos aproveitar agora. Convidamos nossos irmãos médiuns para que se coloquem em seus lugares, para nós recebermos a energia do alto, que vem nos facilitar a nossa vida, nos dando esperança, amor, alegria e humildade. Mestre Jesus, mais uma vez, Tu estando em nós, em Teu banquete espiritual, que divide conosco o pão espiritual para a nossa libertação, Te agradecemos, Senhor, por podermos seres um pouquinho melhor a cada dia que passa, confiantes no Teu amor, pois a nossa parte estamos fazendo, auxiliando, trabalhando, amando e nos perdoando ao próximo como a si mesmo, tendo cada vez mais fé em Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo pão do dia, pelo sol, pela esperança e pela harmonia, por amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado pela paz, pela fé e pelo amor. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Que assim seja.